Olá pessoal, vamos receber mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Opinião: o trabalho absurdo de Tite frente ao Flamengo, parte defensiva chama atenção. Sem tomar nenhum gol, o Flamengo do técnico Tite venceu fácil o time do Madureira e conquistou a Taça Guanabara. Destaque para Pedro, que marcou um golaço. Apesar de não ter grande relevância, Tite conquistou seu primeiro título sob o comando do Flamengo. O treinador, que chegou em 2023, vem entrando cada vez mais na graça do torcedor. Vale destacar também o bom início de temporada de Arrascaeta, que marcou um gol. O mesmo vale para Léo Pereira, que fez o dele em um lindo chute de cobrança de falta. Inclusive, ele é o zagueiro com mais gols em 2024 no Brasil. A boa e fácil vitória do Flamengo por 3-0 mostra o bom início de trabalho de Tite frente ao clube. É claro que o time carioca ainda não foi testado em alto nível, mas a torcida está muito feliz com o desempenho atual. O sistema defensivo do Flamengo é o grande ponto que vale receber destaque até aqui na temporada. O time treinado pelo Tite sofreu apenas um gol em 2024. É a melhor defesa da Série A. Para melhorar ainda mais a defesa do Mengão, o clube acertou a contratação do zagueiro Léo Ortiz, do Bragantino. Ele é esperado no Rio de Janeiro nesta semana. Já era esperado o time carioca ter uma defesa tão boa. Tite trabalha muito bem a parte defensiva em todos os times que passa. Idem a seleção brasileira sob o seu comando. Em 2024, os números do Flamengo no Carioca são os seguintes: 9 jogos, 8 vitórias, 1 empate, 22 gols marcados e apenas um gol sofrido. O Fla também não perdeu nenhum clássico. Diego Souza não fica em cima do muro e elege os melhores meias do futebol brasileiro na atualidade. Em uma recente entrevista ao programa Resenha da ESPN, Diego Souza, recém-aposentado dos gramados, compartilhou suas opiniões sobre os grandes destaques do futebol brasileiro atualmente. Em uma rápida sessão de perguntas e respostas, o ex-meio-campista, conhecido por sua habilidade e visão de jogo, destacou os jogadores que se sobressaem na posição em solo nacional. Quando questionado sobre quem ele considerava o melhor meia em atividade no Brasil, Diego Souza mencionou 2 nomes que são amplamente reconhecidos como grandes talentos: Rafael Veiga e Arrascaeta. Os 2 jogadores são as principais referências em suas respectivas equipes, Palmeiras e Flamengo, e têm desempenhado papéis cruciais em suas jornadas recentes nos gramados brasileiros. Para corroborar essa opinião, o ex-jogador Neto, uma figura respeitada no mundo do futebol brasileiro, também endossou a qualidade de Rafael Veiga, considerando-o como o melhor meia-esquerda do país no momento. Neto destacou a consistência e o impacto de Veiga no Palmeiras, colocando-o à frente de outros talentos da posição, como Lucas Paquetá, que atua no futebol europeu. Ele está muito na frente, por exemplo, de Lucas Paquetá, que atua na Inglaterra e que já teve muito mais espaço com a amarelinha, iniciou o craque Neto. Hoje ele é o melhor meia-esquerda do futebol brasileiro. Ele e o de Arrascaeta para mim, mas eu gosto mais dele. Acho que está pronto para ser titular da seleção brasileira se alguém acreditar nele e dar 6 jogos seguidos, completou. Essas declarações de Diego Souza e Neto refletem o reconhecimento do talento e da influência de Rafael Veiga e Arrascaeta no cenário do futebol brasileiro, demonstrando a qualidade e o potencial desses jogadores em suas respectivas equipes e no contexto da seleção nacional. Opinião: chegada de Léo Ortiz ao Flamengo pode ser o fim da passagem de Davi Luiz no clube. O Flamengo conseguiu pôr um fim na novela Léo Ortiz após 2 meses de negociação com o RB Bragantino. A equipe acertou os termos e irá contratar o jogador em definitivo. Léo Ortiz custará cerca de 8 milhões de euros aos cofres do rubro-negro carioca e deverá ter o seu anúncio sendo realizado nos próximos dias. A sua chegada foi um pedido de Tite, que espera a chegada de um novo defensor para atuar no setor, que já conta com bons nomes. No entanto, a sua chegada pode estar decretando a saída de um ídolo do Fla ao final da temporada. O veterano Davi Luiz pode perder espaço e, consequentemente, acabar dando adeus ao time. Não é de hoje que circulam notícias de uma possível saída de Davi Luiz do Flamengo, e a chegada de Léo Ortiz pode confirmar isso. O defensor perdeu o posto de titular na zaga e seus minutos diminuíram drasticamente. Apesar de não ter feito más atuações, ele se mostrou bem frágil fisicamente e acabou passando boa parte da reta final do ano passado no DM. Juntando isso com o fato de Léo Pereira ter retomado o bom futebol, e o antigo jogador da seleção se viu novamente na reserva.
O contrato de David com o Fla se encerra em dezembro, e caso ele não aceite uma redução salarial, é pouco provável que permaneça no Rio. Ele não deve continuar no Brasil, e pode conseguir fechar um retorno para a Europa. Os torcedores do Mengão podem estar vivenciando os últimos momentos da passagem de um dos melhores zagueiros que o Brasil já produziu, e também um atleta que conquistou vários títulos com esta camisa gigante. Ex-Flamengo, Reinier sinaliza positivo para acertar retorno ao futebol brasileiro. O meia-atacante Reinier deixou o Flamengo como uma das principais joias do futebol brasileiro, sendo comprado pelo Real Madrid por 30 milhões de euros. Entretanto, desde que chegou à Europa, o atleta sequer atuou pelo time merengue e nos últimos anos, vem acumulando uma série de empréstimos. Atualmente o brasileiro está no Frosinone da Itália, onde também vem tendo poucas oportunidades de demonstrar todo o seu talento. Nesta temporada europeia foram apenas 14 partidas, com um total de 2 gols marcados e 2 assistências distribuídas, totalizando 4 assistências. Em virtude disso, quando questionado sobre a possibilidade de deixar o velho continente para voltar ao Brasil, o meia não descartou a possibilidade. Não gosto de pensar com a cabeça quente, mas se disser que nunca pensei em voltar ao futebol brasileiro, é mentira. Claro que pensei. Estar em meu país por 6 meses ou 1 ano, perto da minha família. Eu quero jogar, não sei se no Brasil ou em outro lugar, mas quero jogar. Vale ressaltar que no ano passado, antes de fechar com o time italiano, Reinier chegou a ser especulado em alguns times do Brasil, como, por exemplo, o Corinthians. Desde que chegou ao Real Madrid, o brasileiro teve passagens por empréstimo em times como Borussia Dortmund e Girona, além de também ter jogado pelo time B dos merengues. Flamengo não para em Léo Ortiz e quer anunciar novo atacante antes do fim da janela. O Flamengo é, sem sombra de dúvidas, um dos clubes mais poderosos em aspectos financeiros do futebol brasileiro, tendo, inclusive, um dos melhores elencos do país. E para essa janela de transferências após a saída de alguns medalhões, o clube decidiu investir pesado e anunciou 2 grandes nomes. O primeiro deles foi Nicolás de la Cruz, vindo do River Plate. Já o segundo foi o lateral Matias Vina, ex-Palmeiras e que estava na Itália. Outro que deve chegar ao Mengão, e tem conversas muito avançadas, é o zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. Entretanto, o defensor pode não ser o último reforço. Isso porque nesta sexta-feira, o canal Luiz Antônio Rubro Negro trouxe a informação de que após avançar por Léo, o Mengão irá focar na chegada de um atacante. A fonte afirma que, a pedido de Tite, o mais querido busca um ponta-direita e já está no mercado a bola conversando por alguns nomes que foram bem avaliados. Ao longo dessa janela, o time carioca esteve interessado em diversos jogadores, como Bernardi, Luiz Henrique Pelestri e Rolleiser, mas não avançou por nenhum deles. Agora, o time age com cautela e cuida para que seus alvos não vazem, embora a fonte em questão tenha especulado nomes como TT e até mesmo Maurício, do Inter, que pode jogar na função. E você, torcedor, o que você acha da situação de Maurício? Deixe a sua opinião nos comentários.